Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, me ajudando a compreender os ensinamentos que Jesus nos deixou, às luzes da doutrina espírita, né? Como já falamos, aqui nós estamos fazendo um estudo da doutrina espírita, utilizando-nos do Evangelho de Jesus, né? Ou seja, interpretando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Eu posso fazer, mas do meu jeitinho aqui, Santiago. Sempre, essa é o objetivo. Cada um faça do seu jeitinho. Obrigado, Jorge. Eu queria elevar nossas energias durante esse estudo, nos fortalecendo espiritualmente, mentalmente, que nossas almas nos fortaleçam e que nós conseguimos absorver todos esses ensinamentos que Jesus nos proporciona e que você consegue transmitir para a gente com todo o carinho, com toda a paciência. Amém. Que assim seja. Obrigado, seu Jorge. Que assim seja. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a nossa passagem de hoje. Então nós estamos estudando o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer, cujo tema é Não vim modificar a lei, né? E nessa passagem nós falamos um pouco sobre as três revelações, né? Falamos um pouco sobre Moisés, que abriu ali a apresentação de um Deus único. Depois vem Jesus, que modificou a visão do Deus ao qual a gente deveria ter medo para um Deus ao qual a gente deveria amar, né? Para um Deus bom, um Deus de amor. E depois o Espiritismo, que veio para mostrar essa vida espiritual que existe, né? Que Jesus colocou e apresentou para nós. Então, logo em seguida, nós falamos um pouco sobre a relação da ciência e da religião. Bom, aí a gente foi falar um pouco também sobre a relação que tem entre a ciência e a religião, né? Que uma não pode fugir à outra, uma vez que todos os conhecimentos que a ciência vai nos revelando sempre existiram, né? Só que a gente vai descobrindo à medida que nós vamos amadurecendo. E Deus vai permitindo que a gente vai descobrindo coisas novas, né? Eu estava conversando com o pessoal da manhã, imagina a gente, há 50 anos atrás, falando de telefone celular, né? Não tinha nem televisão colorida direito, era uma coisa nova até, e a gente falando de telefonia celular, que hoje a gente consegue ver e comunicar em tempo real, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo evoluir, Deus vai nos liberando os conhecimentos para a gente fazer bom uso deles. Infelizmente, nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente faz muito mau uso dos conhecimentos que a gente adquire. Mas, enfim, isso é um tema para um outro estudo. Isso dá um estudo de mais uma hora. Bom, então, dando continuidade lá, nós fechamos toda a parte de apresentação e agora nós vamos iniciar a parte que é chamada de Instruções dos Espíritos. Ao final de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que ajudaram Kardec a codificar os livros da obra básica, né, que a gente chama de obra básica, que são os 5 primeiros livros do Espiritismo, eles, ao final de cada capítulo, eles dão eles fazem uma apresentação, né, do ponto de vista espiritual do tema daquele capítulo, né? E nesse capítulo especificamente, o espírito são três itens, né? O item 9, 10 e 11, para fechar o nosso capítulo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o item 9, que vai trazer uma mensagem que foi assinada como Espírito Israelita,
que ela foi psicografada em 1861, numa cidade chamada Mulhouse, né? Ou Mulhouse. Não sei se a palavra é em inglês ou se a palavra é em francês. Acho que é francês. E diz o seguinte: Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, ou seja, de fazer conhecer a Deus, não somente pelos hebreus, mas pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus se utilizou para fazer suas revelações, através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Então, o que ele quer dizer com isso? Lembra que eu falei, nem todos que estão aqui talvez vão se lembrar disso, mas lá quando a gente estava estudando, no ano passado, eu comentei que Deus tinha escolhido o povo hebreu, ou os judeus, para ser o que a gente conhece hoje como povo de Deus, porque na época eles eram o único povo monoteísta. Ou seja, era o único povo no planeta que acreditava em um Deus único. Todos os outros povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então, Deus se utilizou do povo hebreu para manifestar toda a sua divindade. E para isso precisou, em função daquele povo que ainda era muito primitivo, era todos descendentes de escravos, Deus precisou se utilizar daquele povo, mas para que eles conseguissem compreender a grandeza de Deus, a grandeza do poder de Deus na época, não era nem do amor, mas da grandeza do poder de Deus, precisou se utilizar de fenômenos que chocassem. Por quê? Porque imagina um povo que nasceu escravo. Esse povo hebreu que foi guiado por Moisés nasceu na escravidão. Me perguntaram hoje de manhã se Moisés era escravo também. Não, Moisés não era escravo. Olha que interessante. Eu vou falar rapidinho sobre a história de Moisés, só para a gente contextualizar. Moisés, ele foi um filho de um dos escravos hebreus, lá na escravidão do Egito. Quando o faraó da época achou que o povo hebreu estava se multiplicando demais e crescendo muito, ele ficou com medo daquele povo se rebelar, e mandou matar todos os primogênitos. Quem era o primogênito? Era o filho mais velho das famílias, o filho homem mais velho das famílias, Então, aquele faraó mandou matar todos os meninos a partir de idade, porque parece que teve um dos feiticeiros do faraó que falou que aquele povo um dia ia dominar o Egito. E aí foi isso que deixou o faraó muito complicado. E como ele estava observando que o povo se aumentava muito, mesmo sendo escravo, aumentava muito, se reproduzia muito, então ele mandou matar os filhos, a partir de determinada idade. Para quê? Para controlar a população de hebreus. Acontece que, enquanto isso estava sendo executado, a mãe de Moisés recebeu uma inspiração de colocar o bebê, no caso Moisés, em um cesto e soltar ele no rio Nilo. E ela colocou a filha dela, irmã de Moisés, para seguir o cesto, para saber qual ia ser o paradeiro. Porque ela era menina, então eles não iam matar ela. E ela foi seguindo. E esse cesto foi seguindo o curso do rio e foi parar onde a filha do faraó tomava banho.
e vendo aquele cesto com a criança chorando, a filha do faraó se compadeceu e foi adotar Moisés. Moisés, então, ele cresceu como um filho do faraó. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever, ele aprendeu ciência, ele aprendeu a engenharia, né? Ele era um dos responsáveis por acompanhar as obras do Egito. Então ele era muito culto. Só que um dia, ele vendo o povo sofrendo, né? Os escravos apanhando, os velhos apanhando, né? Aquelas mulheres também para trabalhar de uma forma quase animalesca, ele se comove com aquilo e foge do Egito. Porque ele não aceitava aquilo lá, ele não aceitava aquele regime. E o faraó não conseguia compreender ele, claro, né? Então, do que ele foge, ele fica isolado no deserto, encontra com um povo lá, nômade, e aprende sobre esse Deus único. Aprende sobre esse Deus e, em uma determinada ocasião, ele se depara com, que vocês conhecem, na passagem do Antigo Testamento, com a sarça ardente, que era uma visão mediúnica dele, que via uma planta verde queimando sem a planta se queimar. Ele viu fogo na planta, mas a planta não se queimava. E Deus fala com ele para libertar o povo. E Moisés fica naquela preocupação, né? E vai libertar o povo, porque Deus falou: só faça o que eu te mandar fazer. Não se preocupe. Porque Moisés achava que ele era muito pequeno para conseguir convencer o faraó, que era o rei de uma nação inteira, com muitos soldados e muitos feiticeiros. Como é que ele ia convencer aquele faraó a libertar o povo? E Deus falou: vai e faz o que eu te mandar. E aí foi lá, conversou. Na época, o faraó, que era, né, o pai adotivo dele, já tinha morrido, e quem tinha assumido era o irmão dele, né, o filho real do faraó, né, que foi criado junto com Moisés, que era Ramsés. Então, chega lá, conversa com ele e tal, explica que ele era para libertar o povo. E Ramsés achou aquilo um absurdo, né, e mandou ele embora, até ameaçou de matar ele. E ele foi, depois Deus falou: não, volta lá e faz tudo que eu te mandar. E aí vieram as 7 pragas do Egito, né? Chuva de pedras, a infestação de rãs, a infestação de gafanhotos, e a água que se transformou em sangue, e finalmente lá a morte dos primogênitos, né? Quando foi a morte dos primogênitos, o filho de Ramsés morreu. Ele não acreditou, não fez o que Moisés orientou, e o anjo da morte passou e levou o filho dele também. Aí ele se rendeu a esse Deus e mandou libertar os escravos hebreus. E nessa caminhada, foi lá, eles fugindo, né? Aí o faraó se arrepende, manda ir atrás, e aí eles chegam lá no rio do Mar Vermelho, e Moisés conversando com Deus, Deus orienta para ele apontar o cajado para o mar se abre, e aquela história toda que vocês conhecem, até chegar ali no monte onde foi escrito os 10 mandamentos, né, que também foi uma movimentação mediúnica. Então aqui está colocando que Moisés trouxe essa imagem do Deus que castiga para que aquele povo israelita, recém-liberto da escravidão, começasse a entender como se comportar respeitando um ao outro. Só que para isso eles não tinham noção do que era o amor, do que era o respeito. Eles eram escravos, então eles tinham que ter algo que os fazia ficar com medo. E aí criou-se o Deus que se vinga, o Deus que castiga quando ele não é obedecido. E nisso ele conseguiu educar aquele povo. Então, por isso que ele colocou aqui que o povo hebreu foi o instrumento que Deus se serviu para fazer suas revelações através de Moisés e dos profetas que vieram depois de Moisés. Isaías, Malaquias, Ezequias, né? Que vieram profetizar
o futuro. E quem era esse futuro que eles profetizaram? Jesus, né? Era o Salvador, aquele que ia libertar eles, porque depois que eles foram escravizados pelos egípcios, 2 vezes eles foram escravizados de novo pelos babilônicos, né? Então eles esperavam um Salvador, um libertador, né? Que fosse devolver a dignidade ao povo israelita, que na época, quando veio Jesus, já era o povo judeu, né? Os israelitas se dividiram em várias tribos. Foram as 7 tribos de Judá, né? Bom, enfim. Então Moisés veio trazer esse impacto. Por isso que ele está colocando aqui. Que Moisés trouxe o grande impacto para que as pessoas se sensibilizassem sobre as leis de Deus, né? E ele continua dizendo aqui: os mandamentos de Deus dados por Moisés, lá no, né, os 10 mandamentos, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziram-lhe o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Aquele povo da época não tinha condições de receber o Deus como nós conhecemos hoje. Eles precisavam de algo que chocasse eles, que eles se sentissem obrigados a obedecer, a seguir ou qualquer coisa parecida, né? Aí o texto continua: mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser a brilhante obra, como um farol que devia iluminar a humanidade para o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados da regeneração, né? Ou seja, os povos, como o texto continua, e esses povos semi-selvagens, como eu falei lá atrás, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma região inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como aqui então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhe falavam os sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Então, se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, no livro da Gênesis, até a história de Moisés, né? Ou melhor, até a escravidão dos hebreus, tudo que foi para trás foi escrito no sentido de educar aquele povo hebreu, lembrando que eles eram escravos, né? Educar aquele povo hebreu a algo que lhe desse sentido de compreender um Deus poderoso, né? Então, quando a gente vai ler lá no início da Gênesis, e aqui nós estamos falando de espiritismo, né? Então, respeitando todas as crenças católicos, evangélicos né, e outras crenças que vão ter o livro da Gênesis como a real verdade sobre a origem do mundo, mas nós aqui dentro seguimos um pouco, nós comparamos aquilo que Moisés ensinou com o que a ciência traz, né? Então, lá no livro da Gênesis começa falando, né, Deus, como é que é? No início, Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, Deus criou a terra, Deus criou o sol, né? Deus criou as águas, depois ele separou as águas da terra, depois ele criou os animais das águas, depois ele criou os animais da terra, os vegetais, depois os animais da terra, depois ele criou o homem. E no 7º dia, Deus descansou. Por que isso? Porque ele precisava ter uma história, e como ele foi inspirado, porque ele não viu Deus criar o mundo, então ele recebeu uma inspiração. E que se a gente comparar, né, com a que a ciência traz,
que fala lá do Big Bang, né, que houve uma grande explosão e voou, né, pedaços de rocha pelo universo, e essas rochas foram se esfriando, e algumas se mantiveram quentes, formou o Sol, as outras se esfriaram e formaram os planetas, e que esses planetas foram se aprimorando ao longo dos milênios, né, esfriando, e que aquelas toxinas foram se separando, criou as primeiras chuvas ácidas, e as chuvas ácidas foram formando aminoácidos nas águas, foram formando as águas, depois aminoácidos nas águas, esses aminoácidos foram se aglomerando e formaram as primeiras formas de vida dentro da água. Aí a Terra, né, foi se movimentando e as placas tectônicas foram surgindo e as águas foram se separando da Terra. Então, tudo isso que a ciência traz da teoria, né, lá da teoria de Darwin, que a ciência comprovou isso já, é a forma poética com que Moisés apresentou a origem do mundo, né? Se a gente considerar que Deus é eterno, ou seja, ele não tem início nem fim, milhares de anos para Deus é nada, pode ser considerado um dia, né? Então a contagem de tempo para Deus é diferente da nossa contagem. Então, então esse entendimento hoje para nós da ciência que nos trouxe sobre o universo já é algo que está mais comum, né? Ninguém mais fala que a Terra não é redonda, ninguém mais fala que a Terra que o Sol gira em torno da Terra, né? Que isso foram questões muito polêmicas no passado, né? Que a Terra era o centro do universo, que a Terra era plana, né? E hoje em dia ninguém discute mais isso. Por quê? Porque a ciência já demonstrou que não é assim, né? Que a Terra gira em torno do Sol, que a Terra é esférica, que a gente fica preso na Terra porque existe uma força chamada gravidade, né, que nos mantém sobre a superfície da Terra. Então, tudo isso a ciência já comprovou. Mas na época de Moisés não tinha isso, não tinha como comprovar isso, né? Então, os ensinamentos que foram colocados lá no início é justamente para que aquele povo pudesse ter algo para entender a grandeza de Deus. Para que eles entendessem que até Deus descansa. Então as pessoas também precisavam ter um dia de descanso, né? Não precisa ser o sábado, né? Pode ser o domingo, pode ser a terça. Um dia que você escolher é o dia do descanso, né? Então esse foi o papel de Moisés. Trazer com um forte impacto textual a grandeza de Deus. Um impacto tão forte que fosse dado o entendimento de um Deus que se vinga quando a gente não obedece ele, que era chamado de Deus temor. Depois, aí continua o texto, o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo e aproximar os homens, tornando-os fraternos, que deve fazer jorrar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo, né, conforme nós cremos, é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. Então, o que ele está dizendo que é o papel do Cristo, né? Tudo isso a gente já falou lá atrás, né? Só estou reforçando, né? Então, o Cristo veio pegar aquela lei de Moisés, colocá-la em prática, mostrando que Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus punitivo, não é um Deus que pretende mais a um do que a outro, que ama mais a um do que a outro. Não. Ele veio trazer a visão do Deus que é amor. O Deus que ama todos nós incondicionalmente. É um Deus que não se irrita.
é um Deus que não se magoa, né? Essa foi a visão que Cristo veio trazer. E na época, como todas as pessoas tinham um grande respeito pelo Pai, ele veio trazer a imagem de pai desse Deus. Porque José, para Jesus, foi um pai muito amável, né? Então, as pessoas tinham um grande respeito pelos pais na época, pelos seus anciãos. E Jesus veio trazer, olha, gente, Deus é tão bom que eu vou chamá-lo de pai. E na oração do Pai Nosso ele ensinou, Pai Nosso que estais no céu, né? Então, ele sempre se referia a Deus como pai. E sempre em suas ações ele trazia os ensinamentos de Moisés, mas na forma pura, na forma de amor, e não na forma de temer a Deus, né? Então, quando Jesus faz as curas, quando Jesus prega a boa nova, né, porque na época ainda não tinha o evangelho, ele faz isso inspirado em tudo que ele aprendeu, né, no mundo espiritual. Ele conhecia a Torá, que era o livro, que é até hoje, né, o livro dos judeus, a Bíblia judaica, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia tradicional, né? Então é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então esses 5 livros da nossa Bíblia compõem o que eles chamam de Torá, ou seja, a legislação judaica, que eles até hoje seguem da forma que está lá, né? Então, Jesus veio com esse propósito. Olha, gente, Deus não é punitivo. Deus não é vingativo. Deus é um pai muito amoroso que está sempre esperando que seus filhos retornem ao lar. Por isso ele contou a parábola do filho pródigo, né? Que é justamente aquilo lá que mostra a bondade de Deus. Acho que é a parábola que mais mostra a bondade de Deus, né? Quando o filho larga tudo, pede tudo pro pai, o pai dá tudo para ele, ele vai, torra tudo, né? Cai na miséria de novo e depois retorna ao pai e pede que o pai o abençoe, proporcionando que ele seja tratado pelo menos como um dos escravos, né, da época, um dos criados daquele pai. E o pai o recebe de braços abertos, dá uma festa e cuida, né? Então aquela é a figura de Deus. A gente se rebela, a gente faz coisa errada e depois quando a gente procura Deus, né, Deus nos recebe com todo amor e carinho. Mesmo que às vezes a gente vá só na intenção ali daquele momento, né? Aí ele continua aqui. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade surgiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente vai olhar Moisés, o que aconteceu quando Moisés subiu ao monte para escrever os 10 mandamentos? O povo não entendia aquele Deus único. Então, enquanto Moisés estava escrevendo os 10 mandamentos, o povo se sentiu abandonado por Moisés e por Deus, pelo Deus de Moisés, como diz no texto bíblico, e criaram, né, fizeram uma imagem de um bezerro, com tudo que eles tinham de riqueza, né, de ouro. Então, o bezerro foi de ouro. Para quê? Para que eles pudessem adorar algo que eles viam. E aí Moisés desce, vê aquela cena, se revolta e quebra as tábuas da lei. E Deus fala, opa, não é por aí não, meu amigo. Pode voltar lá, porque eu não falei para você quebrar nada. Era para você ensinar eles. E não para você se revoltar contra eles.
E aí lá vai Moisés de novo, passa mais um tempão lá em cima, jejuando e reescrevendo os 10 mandamentos. Aí quando ele desce, o povo o escuta, né? Então houve ali um grande impacto. Houve uma grande luta ali para aquele povo aceitar aquela primeira orientação. Aí vem Jesus. O povo já estava acostumado com as leis de Moisés, Deus castiga porque Deus é vingativo, né? Se a gente faz as coisas erradas, a gente tem que oferecer sacrifício. Se a gente faz as coisas beneficiado por Deus, a gente também tem que oferecer sacrifício. Aí vem Jesus, ensinando, olha, Moisés ensinou isso para vocês porque vocês tinham um coração muito duro. Então, hoje você já tem maturidade suficiente para entender que Deus é bom. Que Deus não precisa dessas coisas. Vocês não precisam ter medo de Deus, mas vocês precisam honrá-lo, respeitá-lo, porque ele os criou. E porque ele está com vocês todo o tempo. Aí ele ensina a oração do Pai Nosso. O que aconteceu naquela época? Os entendidos doutores da lei lá, né? Os fariseus, se revoltaram contra Jesus. Ó a revolta de novo. Primeiro foram os escravos que se revoltaram contra Moisés, que veio trazer uma coisa boa. Aí o pessoal aprendeu tudo de Moisés, aí vem Jesus para dar uma melhorada naquele ensinamento. O povo também se revolta contra Jesus, né? Aí o que acontece? Jesus é crucificado. Beleza. Aí passa-se o tempo, Jesus falou que ia deixar um paráclito, né? Para relembrar tudo que ele tinha ensinado na mais pura, na pureza do que ele ensinou. Sem ritos, sem templos, sem religiões. Aí vem o Espiritismo. Kardec vem, traz todos esses ensinamentos de Jesus, consegue o apoio dos espíritos para poder fazer ali a codificação, né? Os espíritos o esclarecem. E o que aconteceu? Aqueles que já tinham aprendido o que Jesus tinha ensinado se revoltam e tocam fogo nos livros de Allan Kardec, dizendo que aquilo era uma heresia. Mas por quê? Porque eles estavam já vivendo o que Jesus ensinou, mas ainda com a resistência do que os fariseus da época de Jesus, né, colocavam. Então, o que aconteceu? Kardec também teve que sofrer, teve que ter uma luta muito grande. E até poucos anos atrás, tudo que se referia a espiritismo ou espiritualismo era perseguido. Hoje, né, a gente já consegue viver um pouco melhor, mas mesmo assim, quando se fala de espiritismo, o nego já torce o nariz, o nego já acha que isso é coisa do diabo, que vai ter ritual, que vai ter macumba, que vai ter galinha preta, que vai ter vela preta e aquela coisada toda. E na verdade não tem nada disso. Mas hoje a gente consegue ser espírita sem ser perseguido, né? As pessoas já têm uma ideia melhor do que é o espiritismo. E tudo que vem sendo escrito vem para nos esclarecer, vem para nos fazer entender a grandeza de Deus. Porque a gente entendendo a grandeza de Deus, a gente entende a nossa pequenez. Entendendo a nossa pequenez, a gente entende que temos muito a aprender. Que só o que sabemos é que nada sabemos, né? Diz a filosofia. E sendo assim, a gente consegue perceber que os irmãos, né, nossos irmãos, o outro, também nada sabe. Então, se eu não sei nada, ele também não sabe nada, então nós estamos na mesma caminhada. Agora, eu tenho que respeitar, conhecendo ele, eu tenho que respeitar. Se ele não está fazendo algo de bom, está fazendo algo de ruim, eu tenho que entender que ele também está aprendendo. E se eu aprendi um pouquinho mais, cabe a mim entendê-lo, né? Assim como a gente entende as pessoas que porventura não tiveram acesso à educação e hoje não podem escrever, né? A gente ajuda, a gente lê para eles, a gente escreve para eles, a gente respeita. A gente também tem que respeitar aqueles que não tiveram, não assimilaram para si a ideia de Jesus, né? Porque eles ainda não tiveram acesso a isso. E quando eles tiverem, eles vão ter uma escolha: ou seguir ou se rebelar contra. Se rebelarem contra, são doentes. Se seguirem, são pessoas que vão fazer o bem, né?
Então, tudo é uma questão de como a gente vê o outro, né? Tá. Então, continuando o texto aqui, para a gente fechar aqui a parte de hoje, diz o seguinte: são chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Que foi o que eu falei, né? Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Né? Eu sempre gosto de falar que não é a religião que salva. Quem salva são as nossas atitudes. Sendo as nossas atitudes a responsável por nos salvar, então nós temos que pensar sobre o que fazemos. E Jesus veio justamente nos dar o roteiro de como fazer. Talvez ele não tenha, em função da nossa ignorância, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e vaidade, a gente não tenha conseguido assimilar nessa essência. Mas os espíritos que nos trazem as psicografias, tantos livros, não só espíritas, mas como livros evangélicos, livros católicos, né, como padres e pastores e pastoras, né, e madres e freiras, e hoje em dia, né, como é que chama? Os gurus que seguem, por exemplo, o budismo, os hindus, que trazem uma mensagem de amor, eles trazem isso por quê? Porque somos todos inspirados pelo grande amor de Deus. Então não é a religião que salva, são as minhas ações. Uma pessoa que não acredita em Deus, mas que faz as boas ações, ela tem muito mais chances de estar num bom lugar ao desencarnar do que as pessoas que acreditam em Deus e não fazem boas ações. Tem uma parábola de Jesus que diz assim: um homem tinha 2 filhos. E esse homem chamou os filhos para irem para o arado ajudar ele a preparar a terra. Um disse que ia, mas não foi. O outro disse que não iria, mas foi. E Jesus pergunta: qual dos dois cumpriu a vontade do Pai? O que disse que ia e não foi, ou o que disse que não iria e foi? Né? Claro que foi o que disse que não iria. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento, mas ele tinha a responsabilidade. Ele sabia que aquilo ia ajudar o pai dele. Então ele cumpriu uma coisa de Deus, né? Que é o quê? Ajudar o próximo. O outro que disse que ia, sabia que isso ia agradar o pai, mas ele mesmo não queria fazer. E ele não tinha a sensibilidade de receber, né? de entender que o pai ia precisar dele. Então ele resolve não fazer. Que é isso? É aquele que sabe, mas não faz. É o religioso que vai para que cumpre sua religião todos os dias, mas sai da igreja, sai do templo, seja do que for, e faz o mal ao outro. Né? Então, são as duas coisas que eu acho que a gente tem que entender. A gente estuda o Espiritismo porque eles nos traz justamente a essência. Existe o Espiritismo porque é um estudo do mundo espiritual, mas não precisava ter uma denominação Espiritismo. Uma vez perguntam para Chico Xavier se o Espiritismo ia ser a religião do futuro, em função de tudo isso que a gente vai discutindo, né? E aí Chico responde que não, que na verdade
o futuro das religiões seria o espiritismo. Porque podem observar que cada vez mais as religiões começam a incorporar, mesmo que lentamente ou com um pouquinho de diferença, alguns conceitos do espiritismo. Por exemplo, todas as religiões acreditam na vida eterna, depois do desencarne, né? As religiões cristãs, vamos pegar as religiões cristãs, acreditam que depois que o corpo morre, o espírito vive. Ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Outra coisa interessante é as manifestações espirituais que ocorrem nos cultos, né? Que são chamadas ali, quando acontece com o pastor ou a pastora, que são as inspirações dos anjos, né? Deus falando através do pastor e da pastora. No movimento carismático dentro da Igreja Católica, acontece dos fiéis estarem ali orando e eles, de repente, caem em sono, que eles chamam de dormir no Espírito, né? No Espírito Santo. São todas manifestações espirituais e que já são consideradas, já são relevadas, né? Então, daqui a alguns séculos, todas as religiões vão congregar essa comunicação espiritual, que hoje fica mais presa às religiões espiritistas, espiritualistas ou espíritas, né? Cada um com sua designação. Mas isso vai ser algo que vai ser cumprido depois, né, no futuro, para todo mundo. Certo, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Bom, então, como diria o professor, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Santiago, Oi, dona Selma. minha mãe tinha que dizer que o sábio, ele ouvia calado. Enquanto ele estava calado, ele estava aprendendo tudo. Acho que hoje mesmo eu fiz isso. Então, se ninguém quer comentar mais nada, vamos fazer nossa prece final para encerrar. Vamos pedir a Deus que ilumine mais uma vez nossas mentes para absorver tudo que foi discutido. Ilumine nossos lares com a paz e a tranquilidade, a saúde e a alegria. Que nos proteja, Senhor, de todos os males e que nos dê força para enfrentar aqueles que vierem e não puderem ser evitados, mas que tenhamos sabedoria e força para passar por eles, porque aprendemos que tudo passa. Pedimos, Senhor, especificamente nessa noite, por aqueles irmãos lá da instituição que estão passando por dificuldades de saúde, para que eles possam ser amparados pelos enviados do Dr. Bezerra de Menezes, na sua cura física e espiritual, acolhendo eles com amor e com carinho, e assim, Senhor, consolando, para ajudá-los a passar por esses momentos difíceis. Obrigado, Senhor, pela tecnologia que nos permite estarmos aqui reunidos, cada um no conforto de seu lar, mas todos unidos no mesmo pensamento, na mesma vibração, espalhando essa energia cósmica divina de paz e de amor por onde quer que estejamos. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Guarda-nos nessa noite de sono, que possa ser um sono agradável, que possam cuidar dos nossos espíritos enquanto dormimos, nos levando para as colônias de estudo, de trabalho santificante e de tratamento para aqueles que estiverem precisando. Obrigado por tudo, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja. Amém. Joia, gente, muito obrigado. Boa noite para todos. Amém. Boa noite, Santiago. Com Deus. Boa noite. Vocês Obrigada. também. Fiquem com Deus. Muito obrigado a vocês.